que o programa Sem Filtro. É com muita alegria que estamos aqui novamente. E este programa, que tem bastante audiência, a gente está à disposição para responder aquilo que for necessário. Isso mesmo. E o Juscelino vem bater um papo conosco. E eu fiz essa brincadeira inicial, me permiti fazer isso, porque conheço já o Jesuíno, a sua esposa Andréia, que nos acompanha nos bastidores hoje, aqui veio acompanhar o seu marido, né? Desde os tempos da escola Josebá, na comunidade da Vila Charrua. São um casal querido que a gente já conhece há bastante tempo. E hoje a gente vai conversar com o Jesuíno, né, um cidadão trabalhador, que há tempos atrás aí, estava à busca de uma cadeira no Legislativo e hoje está mostrando sim o quanto ele é trabalhador. Por isso puxei esse jingle, porque o Jesuíno está à frente da Secretaria de Obras do nosso município e para quem vem acompanhando em loco, nas ruas da cidade e também pelas redes sociais, pode perceber o quanto o Jesuíno secretário vem aí se esforçando numa pasta que não é nada fácil, né, porque a Secretaria de Obras, acredito que nenhuma pasta é fácil, mas digamos que a Secretaria de Obras é a mais visada porque tem coisas que estão ali, são momentâneas, são emergenciais, e a gente queria conversar um pouquinho hoje contigo para tu relatares como é que tem sido essa tua experiência nos bairros, nas ruas da cidade, como é que está sendo ser secretário de obras num governo que veio com muita expectativa da comunidade, né, e com muitas demandas, e numa dificuldade financeira que todos os municípios estão passando, a gente sabe que não é novidade. Como é que tem sido essa tua experiência? Bom, fácil não é. Agora, se a gente tivesse todas as condições necessárias, ferramentas necessárias, seria muito fácil. Para mim, talvez, nem para todos. Porque nós pegamos ali a Secretaria de Obras, para que tenha ideia, não tinha enxada, não tinha uma pau, e bem, a Secretaria de Obras que cuida de uma cidade que não tem uma enxada, não tem uma pá, não tem uma foice, não tem uma picareta. Estou dando exemplos de ferramentas simples. Uma chave de roda, uma simples chave de roda, um macaco para tirar o pneu de um carro ainda não tem. Uma chave de fenda, uma simples chave de fenda para colocar uma luz ainda não tem. Então, só para o povo ter uma ideia de quanto estava sucateado e ainda está com muitas dificuldades na área de ferramentas, na área de efetivo, na área de maquinário. Nós pegamos, por exemplo, eu peguei com 2 patroas funcionando, porém uma com uma barra de direção quebrada e a outra sem lâmina. Aí arrumei a da barra de direção quebrada, esperei 2 meses aquela burocracia toda que vocês, os mais leigos conhecem, para conseguir comprar a lâmina. Começou a trabalhar e esperou 2 pneus, mais 30 dias para conseguir comprar pneu. Então tudo é dificultoso. A parte mais difícil que eu estou enfrentando na Secretaria de Obras, o serviço em si para mim é verdade. A parte difícil da Secretaria de Obras é a burocracia para poder comprar uma enxada, para poder comprar uma ferramenta qualquer, um alicate, um pneu, uma escala, tudo é difícil. A mesma dificuldade que se tem para comprar uma enxada, se tem para comprar um pneu de uma máquina. O processo também. Para arrumar uma máquina, agora por esses dias mesmo, rebentou a correia de uma das patroas e umas máquinas que não podiam ter parado. Foi quase 30 dias para comprar uma correia. Se a máquina fosse minha, em 1 hora eu resolvia o problema. Em 1 hora eu conseguia resolver o problema. Mas como é da prefeitura e tem toda aquela burocracia, passa por muitas canetas até essa correia, no caso, chegar uma bateria, qualquer coisa que seja. Então, essa é a parte mais complicada na gestão pública no meu entendimento. Pois então, e para o público que nos assiste, os nossos telespectadores, deve ficar a seguinte reflexão. Poxa, mas se com toda essa dificuldade, mas está fazendo muita coisa, né? Como é que tu está conseguindo, apesar disso, porque isso já era assim, já vem sendo assim, e se tu terias 1000 motivos para seguir não fazendo. É fácil te responder isso. Se eu agisse
de acordo com o que o sistema me oferece, vamos dizer assim, vamos tratar a prefeitura como um sistema, eu não estou culpando ninguém, a culpa não é do prefeito, não é de ninguém, é um sistema que é complicado. Se eu fosse resolver os problemas da Secretaria de Obras, os que eu já resolvi até de hoje, de acordo com o que o sistema me oferece, eu não teria resolvido nada também. Nada mesmo, nada. E tu tens contato com parcerias? Como é que tu tem conseguido resolver isso? Eu comecei, para te ter uma ideia, nós pegamos a Secretaria de Obras só na borracharia com uma dívida de 14 mil reais do outro governo, que não pagava. Em tantos outros casos, para comprar as lâminas e essas coisas assim, a gente contratava alguém, não vendendo todo o teatro que nós vendemos e não recebemos. E assim vai, aí tu passa para outro, tudo demorado, o município deve também da gente, no passado. Aí para te ter uma ideia, no 14 mil a sala de borracharia. Como eu sou caminhoneiro, eu tenho conhecimento nessa área de mecânica, eu faço mecânica, eu faço todo tipo de serviço, enfim, eu sou uma espécie de sibirino, mas assim, não tenho, de tudo eu sei fazer um pouco. E eu sempre digo isso, de tudo eu sei fazer um pouco e eu não me considero profissional nenhum. Mas tudo que eu boto a mão eu consigo fazer, graças a Deus, Deus do gurizinho. Então, como eu consegui fazer, respondendo a tua pergunta, sem ter essas condições? Eu nasci sem nada, eu sou filho de mineiro, e eu com 18 anos de idade, para te ter uma ideia, para sempre estava cantando os 15 anos, todos sabem que eu tive um bailão por 12 anos. Quando eu comecei a fazer aquele bailão na rua, me chamavam de louco, muitos me chamaram de louco. Tinha na época mais, entre CTGs e clubes e coisas, acho que tinha mais de 15, se não me engano, que eu pertencia do teatro. Quanto tempo ficaste com esse 12 anos. 12 anos. Eu não tinha nem um centavo no bolso. Nem um centavo no bolso e nem emprego. Eu tinha 17 anos de idade. E eu fui num baile e achei que era um bom negócio, porque eu vou fazer um bailão para mim e fiz, sem dinheiro. Então eu aprendi a fazer as coisas com pouco. A vida me ensinou a fazer as coisas com pouco. Por isso que eu tenho conseguido fazer alguma coisa na Secretaria de Obras. Este é o segredo de algumas coisas que eu tenho conseguido fazer. É bacana isso e a gente utiliza esse exemplo, né? Porque muitas vezes as coisas podem não ser feitas. Se a gente for analisar num primeiro momento as dificuldades e as condições que teríamos para resolver, isso poderia num primeiro momento nos fazer mudar de rota, né? Ou dizer não vai dar. Mas mesmo assim, tu vens fazendo e estás fazendo. E eu te digo assim que a população também precisa colaborar para que esse serviço se mantenha, né? Eu tenho acompanhado o trabalho da administração municipal, assim como o cidadão em si pode hoje, graças à tecnologia, graças à internet, ele pode acompanhar, né? E há toda uma transparência. E a gente vê que determinadas situações, a exemplo do lixo, né? Que é um exemplo bem claro, de até onde é responsabilidade da municipalidade resolver e até que ponto a comunidade precisa fazer a sua parte. Porque há muito também, né, das pessoas quererem que a municipalidade dê conta de tudo e as pessoas não assumem a sua responsabilidade. A situação do lixo, Denise, é uma situação muito, não sei se a palavra seria caótica, é bastante complicada, mas a situação de nós termos uma cidade, que a grande realidade é que nós temos uma cidade suja hoje, ainda. Com todo o meu esforço, foi uma das coisas que eu comecei, por que começou isso aí? Quando eu assumi a Secretaria de Obras, e eu olhei, a máquina, a patrola está quebrada, a outra vai levar não sei quanto tempo para arrumar os pneus, a reta está quebrada, a oficina não dá para arrumar porque tem que fazer orçamento, tem que fazer questão, como eu te falei na data da borracharia, eu só consegui começar a fazer conserto em cima do meu prédio, em cima do prédio do prefeito. Eu cheguei igual, façam, porque, não, mas a prefeitura não pagou, mas alguma vez que eu ouvi falar que o Josuíno não pagou um borracheiro, ou que o prefeito Carrapicho não tenha pago, ou vocês não conhecem esses dois nomes, não, esses dois nomes a gente confia. Então façam que depois, e assim começou.
os serviços de oficina, de borracharia, enfim. Até alguns acessórios aí que vou mandar e depois a gente vê, e graças a Deus, tudo que eu peguei até hoje, até como a história das roçadas, quando começou, tinha que comprar 2 motos roçadeiras, não tinha que ser rápido, tinha que ser urgente, demora. Eu fui ali, a Lindinho da pecuária, Lindinho, você sabe como é que funciona, vai demorar, tem todo aquele trajeto que vai levar uns 30 dias. Só tem uma coisa, eu preciso que tu me entregue as motos roçadeiras hoje. Ele me entregou em cima do meu nome, não prefeito. Não foi no nome da prefeitura. E ali começou tudo, já recebeu, aumentando tudo. Então é bem complicado esta parte. Quanto o lixo, por exemplo, aí eu olhei toda aquela situação, um parque rodoviário destruído, ferramenta não tinha. Mas tem algo que eu posso fazer, eu posso começar a limpar a cidade. E comecei a limpar a cidade, foi como eu comecei. E as pessoas começaram a gostar, começaram a entender que era necessário. Então é um trabalho que eu não vou parar e eu pretendo limpar essa cidade. Não vai ser fácil. Eu já tirei, só para te ter uma ideia, eu contei até 300 reboques do trator, depois eu perdi as contas. Até 300 eu tinha, e contei até 70 caminhões. E nesses lixos tem de tudo, né? De tudo. Tem lugares que eu limpo, como por exemplo, eu limpei ali em torno do esqueleto faz acho que 40 dias, né? Deve fazer. Uns 40 dias, eu limpei em torno do esqueleto, eu tirei dali do entorno do esqueleto e do bairro São José, mas mais em torno do esqueleto, e saiu de dentro do bairro São José em torno de uns 10 caminhões e 25 caminhões em torno do esqueleto. Só ali. Só no esqueleto, até a perimetral ali, eu devo ter tirado uns mais de 30 caminhões. Só lá na frente da casa do seu Brancão, ele até me agradeceu essa semana, só de lá saiu 5 ou 6 caminhões, coisa que não ele jogou, as pessoas fazem, vão de noite e jogam. Aí eu limpei ali no esqueleto e tinha uma casa ali na São José que estava dando um problema, está dando até o dia de hoje, eu tinha ido lá olhar e eu tinha visto um montão de roupa dessa altura assim, uma coisa que dava pena de olhar a situação da pessoa, mas por relaxamento, não por ser pobre. Ser pobre é uma coisa, ser relaxado é outra. Ser relaxado é outra. Aí essa pessoa vendeu a casa e o outro comprou, só que eu sou muito observador, eu vi que tinha umas coxas vermelhas, vi que tinha um pedregão meio assim, meio florido no meio, e essa pessoa comprou e me chamou lá por um outro motivo. E eu estou fazendo a volta no esqueleto e vi um monte de roupa e eu falei, eu sei de onde veio essas roupas. Eu vi essas roupas na minha casa, dentro da minha casa, eu tive lá. Cheguei lá e falei com o morador, escuta que entra no posto da casa. Não, eu paguei para mais onde é que largar? Eu paguei de largar lá assim, na frente da casa do rosto. E disse no hospital, infelizmente, nós temos um povo, assim, não todos, é uma minoria. No último vídeo que eu fiz agora, eu ainda falei, por conta de meia dúzia de relaxados, o cidadão de dentro todo sofre, na cidade toda se sofre. Então, o que eu tenho pedido e peço para a comunidade? Se virem alguém jogando lixo em via pública, seja qual for, filme e diga para a pessoa, olha, se tu não juntar, eu vou fazer um registro de ti, que vai te incomodar, porque todos sabemos que é crime e tem muitas pesadas em cima disso, existe essa lei ambiental, que a pessoa não vai fazer outra vez. Eu já fiz 3 pessoas, eu já peguei 3 fazendo isso, aonde um cidadão não tem. E eu fiz juntar. Ou tu junta, ou eu vou chamar uma viatura e aí tu vai resolver lá na delegacia, juntar e levar. Então, tem lugar para descartar. Por que descartar em viatura? Então é só a comunidade que tem que cuidar dessa parte, onde todos cuidarem. Lembram do chamado fiscais de Sarney? Sim. Vamos fazer os fiscais de Butiá e vamos manter uma cidade limpa. Não, e aquela coisa, né, secretário, não é porque alguém está fazendo que isso dá me dá o direito de fazer também, né, e tudo bem, que não é na minha casa, que não é comigo, porque tem muito disso também, né. Sim. As pessoas só se preocupam quando aquele problema começa a atingir a eu, mas na verdade, a gente tem que terminar isso, né? Uma senhora me chamou, ela que falou o meu problema, uma senhora me chamou, isso me chamou muita atenção, uma senhora me chamou que entrava, quando chove, entra água dentro da área dela. Aí eu fui lá e constatei que o problema não é da prefeitura, sim dela, que a casa dela fica assim embaixo, com 2 piscinas assim, então o ponto mais baixo
do local onde ela mora é a casa dela. Então as chuvas que vêm tanto de uma. São 3 estradas, no caso, que levam tudo para a casa dela. Das 3 estradas, quando chove, 2 é asfaltadas, vai tudo para o portão da casa dela. Aí, e só que 3 casas depois dela, 3 vizinhos depois dela, tem 3 ou 4 famílias que têm problemas de escoamento de esgoto e que é esgoto, assim, ó, é esgoto na porta da casa, na porta da cozinha, na porta da casa. É um problema sério que ainda não foi resolvido, que eu pretendo ajudar eles para resolver essa situação. É um problema interno deles, mas de uma certa forma o município também tem o dever, que eu até já achei a forma de fazer lá um esgoto na frente da casa deles, só daí eu não quis para resolver o problema deles. Então essa senhora estava. Ela me incomodou durante uma semana por conta disso. Falou, senhora, aqui a chuva, não tem o que fazer, eu até vou limpar essa boca de lobo e tudo, mas não vai resolver o seu problema. Mas eu vou vir limpar para a senhora ver que realmente fui lá, limpei tudo, ela viu, eu limpar, mostrei tudo para ela, está tudo limpinho, está tudo fluindo bem, agora não tem nada entupido, mas a hora que chover, vai entrar água no seu pátio, a senhora precisa levantar 10 centímetros, ainda expliquei para ela o que fazer, levanta 10 centímetros no portão da sua garagem, que a água não vai cruzar, vai entrar naquela boca de lobo. Não, mas tem que fazer, escolher aquilo, aquele outro, aquilo, o seu problema é um probleminha, já foi um probleminha. Não, um problema sério tem que ser vizinho ali na frente. Aí eu falei para ela, tinha 2 pessoas de testemunho. Aí eu disse para ela, digo, a senhora me responde uma coisa, a senhora conhece seu vizinho? Conhece. A senhora sabe que eu limpo o esgoto, tinha aquelas 3 ou 4 casas cheias. Me responde uma coisa, quem tem o maior problema? A senhora, que quando chove entra uma vinha limpa da chuva na sua área, ou eles que têm esgoto na porta da cozinha 24 horas do dia? Qual problema eu devo resolver primeiro? O seu ou o deles? Tem que resolver os dois. A minha pergunta não foi essa. Eu me perguntei qual tem o maior problema e qual dos dois eu devo resolver primeiro. Não, simplesmente não, tem que resolver o meu primeiro. Aí eu olhei do lado para as pessoas que estão sendo boas. E assim são algumas pessoas que a gente tem. É por pensamentos assim que as coisas. Então é aquela história, o meu problema é o problema. Muitas vezes o problema da gente não é nada. Se a gente comparar, por exemplo, hoje tem umas casas que, graças a Deus, ali, aquela parte ali da Servitur, ali Vila Moto, Roberto Cardoso. Pode seguir. Ali Vila Moto, Roberto Cardoso, Vila Julieta, que dava alagamento em muitas residências, nós não tivemos alagamento com toda essa chuva que deu. Por quê? Porque eu fiz um trabalho de prevenção muito bem feito, que começa a achar rua e vem até o R1, e falta só um pedacinho para terminar dentro da área que é do campo ali de Paulo Fernando. Mas as partes urbanas estão resolvidas. Hoje, 8 horas da manhã, eu estava de bota de borracha olhando todos os locais da via, as águas fluíram normalmente, com os canos cheios, não saiu para a rua, em lugar nenhum, não alugou casa de ninguém. E isso é um problema crônico de muitos anos. O que faziam antes esse problema? Antes eles iam ali, eu abro as bocas de lobo e limpo, antes eles vinham e trocavam a tampa da boca de lobo. Trocar a tampa de boca de lobo não é serviço pronto. Serviço pronto é abrir ela e limpar ela. Vocês estão vendo como tem nuances, coisas que a gente precisa. Vamos aproveitar o programa de hoje para refletir sobre isso. Só que agora a gente vai ter que fazer um intervalinho para os nossos patrocinadores, a gente dá volta para seguir conversando com o nosso secretário de obras de Jesus. Estamos de volta, seguimos aqui conversando com o nosso secretário de obras de Jesus. E ele estava, para quem chegou agora, né, Jesus estava fazendo um feedback de todo o trabalho que ele vem desenvolvendo no município. De coisas assim, de alguns problemas reincidentes, de coisas que ele conseguiu resolver, outras ainda não foi possível, mas encerramos o bloco numa colocação muito importante que eu gostaria de pegar como um gancho para a gente seguir agora, que é a questão da verificação, do acompanhamento dos serviços, porque eu acho que isso é fundamental, né? Porque delegar, às vezes, a tarefa
para alguma pessoa da sua equipe, não que não haja uma confiança, mas para que tu possa realmente ter propriedade para falar sobre determinado serviço, precisa verificar, né? E entender. E entender, exatamente. Porque fazer as coisas, dizer que fizemos as coisas, não necessariamente pode ser sinônimo de que as coisas foram resolvidas. Porque há formas, há caminhos a serem percorridos. E se são coisas históricas, digamos assim, é porque muitas vezes falta conhecimento, né? De poder chegar ali e ver o que realmente aconteceu. E esse diálogo com a comunidade é muito importante. Porque eu sempre digo que as pessoas, elas cobram muito os seus direitos, mas muitas vezes elas não perguntam o que elas podem fazer, o que é seu dever para que aquele direito seja garantido. E esse diálogo é importante, fazer essa reflexão, que nem fizeste com a pessoa envolvida. O que é a prioridade? O que nós podemos fazer juntos para resolver esses problemas? Né? Eu tenho enfrentado muitos problemas. Por exemplo, tenho enfrentado um problema com alguns vereadores, tem até falado de mim mentira. Porque, por exemplo, tem como eu tive que respeitar e nunca conversar com você? O cara só foi com respeito comigo. Como só foi com respeito se eu não dei nem bom dia nem boa tarde para essa pessoa? Eu nunca conversei com ela. Como eu vou respeitar ela? Mas teve um vereador que conversei com ele. Eu respeitei ele. Ele nunca apertou a minha mão, nunca me deu um bom dia, nunca me deu um boa tarde. Eu só sei que ele existe, não tenho conhecimento de quase nenhum. Então são coisas assim. Aí, aonde acha que desrespeito? Eu mandei 38 indicações para o secretário não respondeu nenhuma. Não resolveu nenhuma. Não resolvi nenhuma porque nada era importante, nada era urgente. Então, aí eu tinha, se eu fosse resolver as 38 indicações deste vereador e uma outra vereadora queriam 36 indicações, se eu fosse resolver 38 com 33, 72, 74, né? Se a minha cabeça ainda acabou. Mas é por aí, seu rei. Aí imagina, eu ia pegar um efetivo e ia resolver o problema de 74 eleitores de 2 vereadores e ia deixar todo o bairro Roberto Cardoso com esgoto correndo por dentro do bairro, talvez alguns alagados, a servitura ia estar alagada, alguns pedaços da Julieta ia estar alagado. Então é por isso que eu não resolvi. Porque eu analiso as indicações que chegam lá, eu analiso as indicações. Se é urgente, é fácil. Eu vou olhar. É uma situação urgente, eu vou fazer. Agora, se não é urgente, eu não faço. Então, eu estou dando prioridade para aquilo que é urgente. Aquilo que eu acho que é urgente, eu estou dando prioridade e estou fazendo. Aquilo que eu acho que não é urgente, espera. E eu sou uma pessoa que é sim, sim e não, não. Eu acredito muito que só tem uma passagem da Bíblia. Que o seu falar seja sim, sim e não, não. E eu acredito muito nisso. Então vou resolver, digo quando. Não vou resolver, esses dias o senhor me apertou, queria que resolvesse um problema, que não vou resolver esse problema. Mas quando será resolvido? Se eu for secretário 4 anos, os 4 anos não será resolvido. Eu não vou resolver. E qualquer outro que vir aqui e disser que vai resolver, vai estar mentindo para o senhor. Hoje tu és nosso convidado do programa, né? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta assim, que me ocorreu agora. Será que as pessoas querem ser iludidas? Será que esse tipo de reação é porque é mais confortável ouvir uma coisa que talvez não seja real para me dar a sensação de que eu estou resolvendo aquilo? Denise, eu não estou gerenciando a Secretaria de Obras como político. Eu estou fazendo uma gestão como cidadão, não como candidato a nada. Se for ou não for, um dia não sei. Mas eu não faço dessa forma.
Pode chegar lá, eu já resolvi problemas da cidade, vários problemas, eu resolvi, Juliano, eu não votei, pessoas sinceras, eu não votei no Carrapicho, eu sempre fui do PT, votei no PT e eu sofria com esse problema há tantos anos e tenho tão pouco tempo para resolver. Eu achei que era urgente ter problema e resolvi. Achei que era necessário. Então, e tem alguns que chegam, hoje mesmo eu encontrei alguns casos aí de pátios que tem água no fundo, mas não tem, vai resolver quando, secretário? No próximo verão. Não, mas infelizmente eu não tenho como resolver o problema. Não adianta eu dizer para ti que eu vou resolver o engano, porque eu vou estar te mentindo, tu vai ficar por aí falando de mim e dizendo que eu sou um tratante, e eu não sou assim. No próximo verão, tu pode me procurar que eu vou. E outra coisa, né, secretário, o resolver não é fazer uma gambiarra, né? Não é fazer um meio jeito ali para dizer que resolveu, porque aí não vai resolver o problema, vai gastar tempo, mão de obra e uma coisa que não. Nós pegamos as estradas do interior de sucateada. Eu tenho estrada que eu ainda não cheguei até ter um corredor ali antes da ponte de arame. Eu sei que é o senhor Daniel, se não me falha a memória, o produtor que me procurou, ele me disse que faz mais de 10 anos que uma patroa não fala. Mais de 10 anos. E eu disse para eles... Não é o que vem? Acho que eles chamam, não sei se é cartão comprido ali. Antes de chegar na ponte arame, um corredor sem saída com a direita. Depois da curva aqui, tinha uma chácara ali perto, era o Pinto, que era conhecido, né? Uma chácara perto. Então eu fui lá, olhei, e a minha resposta para ele foi: eu vou vir fazer ali perto naquela região do Machadinho, que é Rincão dos Correios, acho que é conhecido como Rincão dos Correios lá. Tem uma escola, depois da ponte arame esquerda, Rincão dos Correios. Eu ainda não cheguei lá com as patrolas. No interior é um local que falta eu ir, então eu disse para ele: quando eu ir fazer o Rincão dos Correios, eu vou fazer isso aqui para o senhor. Então, eu não prometi o dia. Então, eu sou uma pessoa assim, aquilo que eu prometo, eu cumpro. Então, agora, se eu sei que vai ter um determinado tempo, eu faço dessa forma. Olha, a hora que eu vim fazer essa região com a patrola, eu vou entrar aqui e vou resolver isso aqui para o senhor. Faz 11 anos que está esperando, não é por causa de mais 3 ou 4 meses que vai. E eu pretendo, esta semana que vem, se o tempo ajudar, eu pretendo ir para lá. Importante. E a gente que tem contato com o pessoal do interior, e na minha atividade profissional tenho, te parabenizo por esse olhar especial, porque as pessoas do interior, elas não têm muitas demandas que não há condições de trabalhar. Eles precisam somente para produção, para vir para a cidade, né? Então isso é muito importante. Esse olhar especial para a comunidade do interior. E eu gostaria de comentar contigo também que, ao te ouvir, e acredito que os telespectadores também têm essa impressão, tu tens muita autonomia, né, para fazer esse trabalho. Porque as pessoas, eu não sei se tu já não ouviste isso, mas a gente sabe que existe. Então eu vou falar com o prefeito, né? Já que tu não vai resolver minha demanda, eu vou procurar o prefeito. Eu estou fazendo uma situação assim, estou atirando para cima uma coisa que quem já passou, já trabalhei em ambientes assim, eu sei que funciona. Às vezes as pessoas querem te intimidar com o teu superior, porque todos nós temos, né? Todos nós temos um superior aqui que está contra, mas eu acho muito bacana assim, essa autonomia, porque eu via sempre nas falas do prefeito, até enquanto candidato, que ele daria autonomia para o seu secretariado. E é fundamental essa confiança, essa autonomia. Porque imagina se o prefeito vai deixar de fazer as atividades dele para se envolver em atividades que, para isso, tem que ser secretário, né? Tem que ser representante. Essas pessoas, eu já passei pelo que tu estás falando aí, eu passei também um caso. O senhor queria que eu derrubasse uma casa dentro da propriedade dele. E aí eu expliquei para ele porque eu não podia, a prefeitura não pode, na realidade, mas há casos, alguns casos, às vezes a gente olha, analisa a situação da pessoa, porque está pedindo, a necessidade. Não quer dizer que a prefeitura não ajude nessa área, mas neste caso específico era uma pessoa que tinha condições
E aí ele ficou bravo comigo, porque eu disse que eu não ia desmanchar a casa dele. Não, eu não vou desmanchar a tua casa, porque tem riscos, tem vários riscos a correr aí. E eu tenho muitas demandas urgentes de pessoas que realmente estão precisando e eu não posso relacionar com isso. E ele, quando descemos ali na prefeitura, ele disse exatamente o que tu falou. E ele só que está esquecendo uma coisa, Josina, que tem um superior. E eu vou te mostrar como tu vai fazer isso. Aí eu olhei para ele depois, então, vamos encurtar o caminho. Agora, eu talvez fosse fazer o serviço. Agora nada faz a prefeitura. Tu quer encurtar o caminho, eu te levo por aqui, é mais fácil de chegar até ele. E eu conheço um prefeito que eu ajudei a eleger, conheço o vizinho que eu tenho, que antes de eu ser prefeito, nós somos vizinhos, somos amigos. Então eu sei que jamais ele ia fazer uma coisa dessa de comigo. Se eu disse que não, ele ia dizer, não, tu vai fazer porque sem conversar comigo antes dele. Então essa pessoa ela quis ser arrogante, achou que ia me intimidar, não sei o que, e acabou se dando mal. Mas a gente olha, eu olho cada caso para mim um caso. E eu vou sempre pela necessidade, eu olho sempre pela urgência e a necessidade. Se eu tiver duas pessoas para ajudar, uma é muito pobre, a outra tem bastante dinheiro, eu vou ajudar mais pobre. Eu sou assim, ninguém vai conseguir me mudar. E, de uma certa forma, talvez até, se eu olhasse pelo lado político, talvez eu estivesse errado. Talvez eu esteja errado, mas eu não faço as coisas pensando em política, eu faço pensando no bem comum ao próximo. Até porque, né, a gente sabe que tem toda uma questão, digamos assim, de disputa partidária quando há eleição. Passada a eleição, o governo é da comunidade. Então, mesmo que seja um pedido de alguém que identificou-se com a oposição, se for uma necessidade, vai ser feito. Né? É que as pessoas ainda personalizam as coisas, levam para o lado partidário, né? E nós precisamos entender isso. Passada a eleição, o povo fez a sua escolha, não nos cabe, temos mais do que torcer para que dê certo, porque nós estamos envolvidos em todo o processo, direto ou indiretamente, nós estamos envolvidos. O governo Carrapicho está governando para a cidade de Butiá, não está governando para a partir da cidade de Butiá. Então, aquilo que é urgente e que tem necessidade, a gente vai fazer, se possível. Às vezes a gente vai dizer o porquê. Olha, eu já peguei casos que eu fui olhar e digo, olha, teu caso é urgente, tem que ser feito, mas não tem verba suficiente para este caso. Cada caso é um caso. Tem coisas que é possível fazer, outras não. A situação do cano, eu tenho feito milagres. Aí esses dias até eu conversava com o prefeito e nós até rimos dele, porque às vezes ele me chama de balduino, de bábalo. Tu consegue tirar cano de quem já ganhou cano para botar em outro lugar. Não, é que onde deram os canos, deram para uma pessoa que não precisava de canos. Tem várias casas aí por aí espalhadas, com canos empilhados, aí tu vai olhar, não tem necessidade de ter cano, não é uma coisa urgente. Aí tu vai ver que tem um lá, um coitadinho que está lá, que está sofrendo há anos, e precisa urgentemente de meia dúzia de cano. Então eu tenho feito algumas coisas assim, eu olho, vou, pego daqui, boto lá, então eu estou fazendo aquilo que eu acho que é necessário. Isso é uma indigestão, né? Não ter essa visão, esse controle, né? É que no passado, todos lembram, antes do período eleitoral, aonde a gente olhava por aí, tinha, sei lá, milhares de canos, sumiu tudo. Esses canos sumiram, e nada foi canalizado, mas sumiram esses canos. Então hoje é normal. Eu encontrei esta semana, Denise, aqui, digo até onde, aqui, logo aqui atrás da porção, que eu não sei dizer o nome da rua, mas eu fui lá resolver um problema com o vereador lá, que ele me chamou, e aí estava conversando com ele, vendo a situação, uma forma de fazer serviço, e aí do nada ele me disse, não, que ali tem cano. Aí eu olhei uns quantos terrenos baldio, não tem uma casa. Não, mas lá não tem cano. Eu passei ali várias vezes já. Não tem, só que brejo está dessa altura assim. Que não tem, eu não tenho. Não, mas eu vou ali olhar, então eu entrei dentro do brejo.
Entrei dentro dela, para minha surpresa, deve ter uns 90 canos. Eu vou lá, vou tirar aqueles canos. E tinha? Tem, estão lá, não estão nem tapados. Só largaram assim dentro da valeta, nem água dentro da valeta tem. Não sei por que razão quiseram beneficiar alguém, ou até quiseram beneficiar algum dono daqueles terrenos lá. Essa é a realidade. Tá lá, os canos estão a distância assim um do outro. Eu vou tirar eles e vou botar em um local que precisa. Lá não precisa cano. Ali não há necessidade nenhuma de ter cano. E aí tem muitas ruas dentro dos bairros por aí que o esgoto está cruzando na porta da casa e precisa ter. Então, uma das demandas muito grandes de Butiá é a canalização. Essa semana ainda conversava de que se nós tivéssemos 5.000 canos aí, e dentro de um ano eu colocaria todos eles e ainda ia sobrar muita vala para passar. Sim, exatamente era uma das coisas que eu iria te perguntar agora na continuidade da nossa conversa, se hoje eu te perguntasse assim, qual seria o ponto mais complicado que deveria ser atacado como prioridade na cidade de Butiá, seria a questão do saneamento. Canalização. Essa é a parte que mais tem demanda e que mais o povo pede. E o que, com base nisso, assim, que estratégia você já está pensando para... Porque vem o inverno agora, né? Vem a estação chuvosa, vem toda essa preocupação que aqui em Butiá houve na época das enchentes, mas não foi por causa das enchentes que tivemos alguns problemas de casas, né? Com alagamento e tal. Como é que tu já está pensando agora a vinda do inverno? O que tu está planejando fazer para não dar a correria no beco, como se diz? Como eu te disse, eu limpei da charrua até o R1 ali, aquelas sangas que vêm ali, são vários córregos que se juntam, elas começam na charrua e vêm se juntando, né? Uhum. Quando chega ali na Sanga da Taquara, já chega, assim, acho que umas 6 ou 7 córregos que se juntam e chegam tudo lá. Então essas eu limpei, essa questão aí, essa eu já venci. Uhum. Essa eu posso dizer que eu já venci, que é essa parte ali, Roberto Cardoso, Vila Juleta, entendeu? Ali ainda há alguns casos de boca de lobo entupida que tem que abrir e limpar para que vá embora o esgoto. Sabe que por ali, já limpei e outros não. Uma coisa que me chamou a atenção foi que no ano passado, ali nos Novac, onde fazia muitos anos que não alagava, né? Mas era tudo a questão do encontro das águas, né? Que inevitavelmente não foi nem questão de lixo ou coisa assim. Você não vai descer mais águas para lá, porque quando tu limpa um córrego, tu facilita o trânsito. Tu tira a água de dentro do bairro. Sim. Mas tu aumenta o volume de água dentro dos córregos, dos arroios, no caso. Então, ou seja, o arroio do Novac, este ano, ele vai ter mais água, digamos assim, as águas seriam as mesmas, por dentro da cidade, ou por dentro ela acaba indo tudo para lá, só que demora um pouco mais a chegar. E como eu estou fazendo limpeza, elas estão indo rapidamente. Mas eu notei uma coisa, que eu estou monitorando tudo. O que eu fiz, eu estou monitorando. Desde os primeiros dias de chuva, agora que acho que faz uma semana que está chovendo quase, eu estou monitorando todos os dias. Todos os dias eu dou uma volta nesse ponto assim para me ver. Então eu notei uma coisa, que quando o arroio, ou o córrego, ou a valeta, seja o que for, está limpa, as águas segue um curso mais segue um curso mais rápido, mas não é tão lento que quando está sujo. Então eu acredito que não vai haver problema em lugar nenhum por conta disso. Mesmo jogando um fluxo de água maior para dentro, digamos, do Novac, não vai haver problema nem ali, eu acredito nisso, porque as águas, a chuva que choveu há uma hora atrás já está cruzando pelo exército, já escoou, porque não tem tranqueiro. Tem ainda dentro do Novac, que é mais uma situação a ser revista aí dentro desses 4 anos. E que é histórica, né? Entrar ali e desassorear os montes. É isso aí. Nós vamos ter que fazer mais um intervalinho, o papo está muito bom, mas tem mais um bloco ainda pela frente e fica ligado conosco que a gente já volta. Chegamos no nosso último bloco e eu nunca gosto desse bloco, porque é o bloco que a conversa está ficando boa e a gente tem que encerrar. Mas já te digo, Jesuíno,
que a gente fica aqui na TV Atualidade com as portas do programa Sem Filtro abertas para quando tu quiser divulgar alguma ação da tua secretaria, fique à vontade. Eu acho que é bem importante a gente aproximar, né, essa conversa para que as pessoas possam ouvir as coisas que talvez nem todo dia tu tenha possibilidade, né, de colocar para as pessoas a realidade do teu setor, que é um setor bem complexo. Enfim, fica as portas da TV sempre abertas para ti. Eu queria agora, nesse último bloco, primeiro vocês deveriam já estar pensando que mal educada a Denise, né, tomando chá e o convidado de bico seco. Não, na verdade o Jesuíno está no matezito dele ali, né, e ele agradeceu o chá que está tomando chimarrão. Então, não falhamos com o nosso convidado. Jesuíno, vamos conversar um pouquinho sobre uma questão que é bom sempre a gente esclarecer, que é o cemitério da cidade, né, que a gente sabe que foi motivo de muita polêmica, até porque realmente estava numa situação precária, né, de manutenção, que é uma coisa já de tempos, mas que se resolveu, mas não se resolveu na pressão, né? Não foi por isso que foi resolvido. Eu queria te dar a oportunidade agora, nesse bloco, para colocar para os nossos telespectadores como é que foi resolver isso e qual seria, no teu entendimento, uma solução assim viável para que isso não fosse um problema a mais, já que temos tantos, né, a resolver. Cemitério. Problema bem polêmico até os dias de hoje. Eu considero, eu vou falar por mim, não pelo prefeito, eu considero que o cemitério de Butiá ainda está sem dono. Ainda. Por enquanto, porque tem coisas que demora para fazer. Vou explicar o porquê. No início do governo era aquela zoeira de cemitério e cemitério, aquilo mais uma questão de oposição, porque queriam apertar a gente, porque uma coisa que não é limpa há não sei quantos anos, que tinha brejo lá, eu tirei árvore lá, pé de amaricá lá de dentro lá, que tinha mais de 10 anos, então fazia muitos anos que não era limpo. Eu comecei a tentar limpar lá com 2 pessoas e 2 motorroçadeiras que tinha da prefeitura. As 2 motorroçadeiras pisaram, eu arrumei, o Cesimbra arrumou uma vez para mim, não me cobrou, eu disse que tinha questão, aquela pela Cesimbra, eu falei, então se não quero, me ajuda. Arrumou, não me cobrou, fui lá, voltei a funcionar, estragou de novo, o Itamar arrumou para mim, estragou de novo e eu desisti, eu joguei fora, digo agora só depois se compra outra. Aí deu aquela história de começaram a apertar, que o prefeito foi polêmico, o prefeito disse que primeiro ia cuidar dos que estão vivos e depois, enfim, veio a hora de limpar o cemitério. Eu fui lá, eu me preparei, a minha ideia era botar 10 motorroçadeiras lá dentro, porque o cemitério é muito ruim de limpar. É algo completamente, assim, são 4 hectares de pouco, se descontar os túmulos, daqui a pouco não vai dar um. Deixa eu te fazer uma pergunta que tu não perca o teu raciocínio, agora é uma curiosidade. Ali não tem uma métrica correta ali, né? Porque a gente vê que até o espaçamento é diverso, não tem um planejamento. Os pedreiros mandaram ali dentro. E ainda tem pedreiro continuando mandando ali dentro. Pelo menos pensando que está mandando, Eu ontem pedi para o nosso secretário de administração, Cebolinha, para nós tentar estudar uma forma de fazer, sei lá, um decreto, acho que é um decreto, o Cebolinha, que é o cara mais certo para explicar isso aí. Eu sei que nós vamos criar uma espécie de regras. Normativas para ali. Regras, eu só não sei se é através de decreto, eu não sei como é que vai ser feita a parte burocrática. Então nós vamos, se eu delegando, nós vamos criar regras para o cemitério, para quem vai trabalhar ali. Para terminar, tem 3 pessoas que praticamente moram lá dentro do cemitério, hoje. Tinha ainda o falecido Giovanni também, que fazia serviço lá até o selo que mataram. Então, como é que está o cemitério? Limpamos o cemitério. Limpamos o cemitério, ficou limpinho, bonitinho, não tinha água. Eu coloquei água, 230 metros de rede de água, não tinha luz, eu fui lá, arrumei a luz. Os microtérios ainda continuam sem banheiro, com os banheiros tudo precários, nada está funcionando ainda, continua.
ainda continua com os vidros quebrados, ainda continua com a pintura feia, tinha até cachorro morando dentro daquilo lá. Cachorro, eu tirei só de dentro de uma peça lá do cemitério, assim, de roupa velha e sujeirada, porque eu tinha uns 3 ou 4 reboques de cachorro. Tá? Tinha cachorros, tem relatos de cachorros, de quantidades de cachorros que ficavam encerrados lá, que pessoas, sei lá, se amarelo de jeito que estavam lá dentro. Então estava tudo atirado. Hoje nós temos um coordenador lá, nós temos uma pessoa responsável, então quero deixar claro, caso alguém precise de qualquer coisa relacionada ao cemitério, o primeiro passo procure o Zé, ele está sempre lá no horário comercial, lá no cemitério, ele é o coordenador lá. Coisas que ele não pode resolver, ele passa para mim, que o cemitério está na minha pasta. Então, e aí se eu não tenho como resolver, eu vou recorrer a quem. Então eu peguei, para te ter uma ideia, eu não posso aqui dar nomes, para te ter uma ideia, me procurou uma senhora, me procurou várias vezes ali, até que eu não entendia qual era a situação, que ela me dizia que o túmulo do meu irmão, o túmulo da minha cunhada, e eu não entendia nada. Senhora, venha até a secretaria, que eu vou lá com a senhora lá para mim entender o que está acontecendo. Aí, para minha surpresa, ela me levou num túmulo lá, e esse túmulo aqui é meu, está no meu nome, eu que pago ele, só que eu não sei quem é que está enterrado aqui dentro. Como assim? Isso existe esse caso lá, que ainda tem que ser resolvido. Não, esse túmulo é assim, eu esvaziei ele, e tem um outro ali que eu já vou levar, que eu também esvaziei, para vender um e para deixar o outro, caso eu precisasse. E no momento que eu precisei, eu cheguei aqui, para minha surpresa, tinha gente enterrada aqui dentro. Um pedreiro vendeu os 2 túmulos dela. Um pedreiro que não tem nada a ver com a prefeitura. E que é uma pessoa que, se depender de mim, ele vai sair lá de dentro. Ele já não saiu lá de dentro porque eu não mando sozinho naquilo lá. Se eu mandasse sozinho, ele já tinha saído de qualquer maneira. Eu não aceito ele lá dentro. Então não vou dar aqui o nome, porque por enquanto, porque eu ainda estou reunindo documentos referentes a este assunto, mas eu tenho a foto do túmulo, eu tenho a foto do comprovante de pagamento que ela paga, e ela não sabe quem é que está dentro desse túmulo. Então esse camarada, ele vai ter que explicar quem está enterrado ali. Porque ele vendeu para alguém, sei lá o que fizeram lá nos tributos, e foi isso, coisas de bastante tempo atrás. Então, este é só um dos problemas que tem lá, e que é um problema, eu considero um problema muito sério e grave. Então, pedreiro desta espécie não pode estar fazendo serviço lá dentro do cemitério, tem que proibi-lo de fazer esse tipo de serviço. E é algo que eu estou resolvendo, mas isso é demorado, demora para resolver, tem que reunir provas de tudo, eu ainda não estou só no que a senhora me falou, mas ela me deu o nome, foi fulano, foi Bertano que vendeu, mas eu quero apurar todos esses fatos. Então eu estou procurando, nós vamos procurar agora junto com o prefeito, Secretaria de Administração, junto, nós vamos encontrar uma regra básica, vamos estabelecer um valor para que seja cobrado o serviço, se quem quiser prestar serviço lá terá que obedecer às regras da prefeitura e não às suas próprias regras. Eu tenho relato de pessoas lá que cobrou 15 mil reais para fazer um jazigo, de mão de obra. Então, tem relato de gente lá que pagou 1.000 reais para abrir e fechar uma carneira. Pessoas, pode ser verdade ou não, não sei, mas são pessoas que pegam a pessoa na hora da dor e, como se diz, santo a faca num serviço que é um serviço para uma hora, no máximo 1 hora, abrir e fechar um túnel. E outra, há também comentário, não digo, mas assim, há uma voz corrente de que a questão de espaço também lá já não existe, né? Boa pergunta, fez me lembrar. Tem aquele espaço do lado ali, antes de chegar no cemitério, tem uma vegetação ali, a maricá e coisa assim. Aquilo ali eu não medi, mas deve dar 1,5 hectare. Eu conversei com o prefeito, conversei com o secretário do meio ambiente, e eu tenho até, como a Trilha está fazendo aquela escavação ali onde era o campo de rodeio,
Então está saindo ali, eu tenho liberado, que eu consegui licenciar onde era a cancha de carreira lá para trilha botar, que lá tem um depósito de terra, que é da prefeitura, algo que eu consegui, então estou depositando terra lá para, na medida que a gente precisar, a gente ter terra. Hoje nós temos um pouco de terra o suficiente para as demandas necessárias, porque a prefeitura precisa, vai fazer uma canalização, precisa de terra, para estar postando, enfim, um bueiro que rompe precisa de terra. Então eu olhei para aquilo ali e disse aqui, vou resolver isso aqui, tirar essa vegetação, só que tem um problema, tem uma funcionária da Secretaria do Meio Ambiente que disse que não assina, só que ela é só uma funcionária. E ela disse que não assina, e depende da assinatura dela. Então a gente está tratando em cima disso aí, eu acho que ela vai ter que assinar, ela já disse que não assina, e enquanto ela não assinar eu não tenho a licença, eu não posso tirar a vegetação por conta da licença ambiental. E nós estamos perdendo com isso, porque o cemitério vai ter que ser aumentado. Sim, vai a gente nota que não adianta superlotou. insistir, só dá para aumentar para aquele lado, então vai ter que ser tirado aqueles amaricá. E a vegetação é lixo, está cheio de coroa, está cheio de tudo que tipo de espécie de lixo tem lá dentro. Então é só uma questão, sei lá, essas questões de meio ambiente aí, eu sou favorável, não tem ninguém mais favorável ao meio ambiente, portanto que eu estou preocupado em limpar a cidade. Isso é alguém que tem preocupação com o meio ambiente, que se eu não tivesse preocupação com o meio ambiente, eu não estava limpando a cidade. Eu tenho preocupação sim com as árvores. Eu acho que a árvore que não tem necessidade de ser cortada não deve ser cortada. Agora, se ela vai causar um risco, vai cair em cima de uma residência, vai causar tem que tirar ela. O que prevalece é a vida e não a árvore, é a vida humana e não a árvore, no meu entendimento. A árvore a gente corta uma e planta 1000, se for o caso. Agora, sim, faz a uma vida que se perde por conta de uma árvore que não recupera mais. Entendeu? Como foi o caso ali que eu peguei aquela polêmica da árvore ali, da frente da brigada ali, do Chicão ali, que era uma polêmica antiga e caiu na minha mão nos primeiros dias do governo. Pergunte para o Chicão sabe tudo que eu corri por aquilo ali, com o Equatorial, com tudo, problemas ambientais, e graças a Deus a gente conseguiu tirar, mas aquilo ali me deu muita dor de cabeça. Eu acredito que comprovado que põe em risco, aí se consegue Imagina flexibilizar. não poder aumentar um cemitério porque tem amaricá, porque tem carrapicho, porque tem mamoneiro. Não, nada justifica isso, nada justifica, sendo que tem muitas áreas do município aí, eu sempre disse, se um dia eu fosse secretário de agricultura, por exemplo, eu iria arborizar a cidade de uma maneira que ela ia ficar conhecida. Nós temos tantas cidades que são conhecidas, como por exemplo São Sebastião do Caí, conhecido como a terra da bergamota. Não vamos longe, eu já tive perguntas assim, mas deve ter muito butiá lá na sua cidade. Não tem. Muito butiazal, né? Não. E a gente sabe que não, e é uma coisa que seria muito interessante, porque tem muitas espécies mas aí de butiá. uma pessoa que se diz preocupada com a fauna e que não assina uma licença para aumentar o cemitério porque é preocupada com a fauna. E quando vai comprar alguma espécie de árvore para a cidade, compra essas florzinhas rasteirinhas assim que tu planta num mês e no outro está morta. Será que não seria melhor tu comprar um pé de laranja, um pé de pêssego, um pé de caque, e encher as estradas do interior de caque, de coisa, que daí toda a fauna vai usar dessas frutas, vai comer, se alguém estiver passando, estiver madura, apanha e leva. Né? Então tira 10 pés de amaricá e planta 50 pés de pêssego na beira das estradas aí, que os passarinhos vão comer, todo tipo de fauna vai comer, as capivaras vão comer, enfim, o porco do mato vai comer, o graxaim vai comer. Isso é uma pessoa que é preocupada com a fauna. Então eu acho que eu tenho ideias melhor para defender a fauna do que os defensores de fauna hoje que eu vejo. Eu tenho ideias muito melhores de defender os passarinhos do que estão defendendo os passarinhos, porque eles defendem os passarinhos, mas eles não plantam o que comer para os passarinhos. Eles querem amaricá, passarinho não come amaricá. O ideal seria que essa questão pudesse ser repensada, né, de forma que ambos pudessem ter a solução. E a gente sabe que essa parte legal ela é impeditiva de muitas coisas realmente. E muitas vezes as leis são criadas, mas elas
no geral, elas não têm as particularidades, e às vezes tu precisa prever as particularidades para tu poder agir, senão tu fica engessado, né, naquilo ali e não consegue avançar. Então está pegado nisso aí. Eu acho que o cemitério tem para onde aumentar, só depende da licença ambiental para que eu faça a minha parte. Não, e é bem preocupante, porque nunca se sabe a necessidade. Precisa ter um planejamento, né, para uma emergência, digamos assim, é complicado. Mas nada que não possa ser resolvido, ainda mais quando a gente percebe a tua dedicação, o teu esforço, e eu acredito que tem muito ainda pela frente para tu conseguires avançar, e realmente às vezes a gente fica com essas coisas amarradas e que nos deixa, né? Eu acho que para mim é muito simples aumentar o cemitério, desde que saia a licença ambiental para tirar aquela vegetação que tem ali. O resto é simples, o restante, que seria para ser o mais difícil. Como eu disse, eu limpei, por exemplo, eu levei 90 dias quase para conseguir a licença ambiental para limpar esses córregos que eu limpei. Eu limpei eles numa semana. Era para ser o contrário, porque a parte difícil é limpar o córrego. Caneta para assinar é algo simples, né? Pega a caneta e assina. Lê o que tem que ler e assina. Ou assina ou não assina. Então, e às vezes a caneta, estou falando assim em geral, às vezes a caneta tranca algo hoje que está enxergando que dali 1 ano ou 2 vai ter que fazer, como é o caso do cemitério. Então não adianta ficar impedindo. Vai chegar uma hora que não vai ter onde enterrar uma pessoa ali e vão ter que tirar a vegetação. Então, qual é a diferença de tirar ela com o tempo, enquanto tem tempo para preparar a área, para aterrar, porque ali tem um buracão, ali, aterrar a área, fazer uma cerca bem feita, que a hora que precisar chegar ali vai estar tudo bonitinho, tudo bem firme, tudo bem aterrado. Aí depois tem que fazer uma coisa às pressas, e às pressas a obra nenhuma fica boa. Aí é o perigo de sair uma gambiarra, né? Que é o que não se quer. A questão como é que está a função da duplicação ali do nosso entorno, ali, da cidade? Apesar de eu ter contato com os engenheiros, assim, eles precisam... Há uma estimativa de prazo? Não. Nessa parte eu não conversei com eles. Assim, o meu contato com eles mais é o trajeto que eles fazem. Mas como já mudou, né? Como já mudou deu uma limpada ali, né? No entorno da cidade. Pelo visto, pelos andamentos da obra, não vai ser rápido. Vai ser muito bom, né? Vai ser rápido. Agora, no que passar esse trecho aqui da Copelme até aqui a entrada da cidade, que é o trecho mais crítico, esse aí. O restante acho que vai rápido. Que bacana. Estamos chegando nos nossos momentos finais. Mais uma vez, a gente gostaria de te agradecer, desejar sucesso. Eu particularmente hoje conheci um pouco mais da tua pessoa e do teu trabalho, e fico muito feliz que acredito que a nossa Secretaria de Obras está em muito boas mãos, né, de uma pessoa interessada. Ia puxar o assunto também do Jesuíno músico, artista, sei que tu és, né, que tu tem esse dom, e é muito bacana. Eu acredito que todo artista, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Porque uma pessoa que trabalha com música, e a gente sabe o poder que a música tem na vida das pessoas, é porque é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa especial. E hoje tu comprovaste agora com um pouco do teu trabalho que tu fizeste o relato aqui para nós. Então, desejo de coração que a tua pasta tenha êxito. Problemas sempre vão existir, né? Ainda mais quando não depende só da gente. Tu pode fazer a tua parte, mas a gente espera que a população também colabore nesse sentido, porque onde todos trabalham juntos, os resultados vêm mais rápido, né? Que não é só a responsabilidade da pessoa que está, do gestor, para que as coisas deem certo. A nossa parcela, ela é muito importante também. Então, muito obrigada a ti, André, que nos acompanhou ali, né? Que é a tua parceira, tua companheira, e a gente sabe que sempre quando a gente tem o apoio das pessoas da nossa família, porque imagino que tu deve ser meio visita em casa, né? Uma pessoa que está sempre muito ocupada, sempre saindo, sempre engajada, há de se ter a compreensão também
da família para esse desafio que não é nada fácil. Então, venha sempre nos visitar e muito obrigada por teres vindo. Então, agora está tranquilo. Sempre que acharem que devem me convidar, eu estarei à disposição. Também quero desejar um bom final de semana aí aos que estão nos ouvindo. Enfim, que Deus abençoe, que as chuvas que estão por vir não causem danos. Eu acredito que aqui em Butiá os danos que possam causar serão mínimos, pequenos, mas nós somos os vizinhos aí, como São Jerônimo, que sofre tanto, e outros aí, eu acho que vai se repetir, assim, até onde eu tenho conhecimento, infelizmente vai se repetir aí nessa região de Porto Alegre, aquilo que a gente viu o ano passado, porque não foi desassoreado Guaíba, né? Não foi desassoreado Jacuí, enfim, esses rios aí, e não, as águas não tem para onde ir. A água, eu sei que eu estou lidando com elas num momento aqui, claro, com fluxos que não dá nem para comparar com esses lá. Mas a natureza tem que seguir a um natureza, curso, né? A água a gente tem que achar para onde levar elas. E no momento que tu não tem para onde jogar ela se manifesta. Ela vai se manifestar e vai crescer em lugares rasos. E é o que acontece para lá. Aqui, Butiá, vai existir algumas reclamações de alguns pátios, como hoje eu vi aqui para baixo, que vai continuar existindo isso aí, mas eu aos poucos eu vou ir resolvendo essas situações aí, que não são lugares que estão entrando para dentro das casas, mas aos poucos, eu estou secretário no momento, não sei se vou ficar os 4 anos, mas eu pode ter certeza que se eu ficar os 4 anos eu vou resolver todos os problemas de alagamento do Butiá. E todos os problemas de alagamento e impacto, porque são problemas muito fáceis de ser resolvidos. Só depende de só isso. E são problemas que têm que ser resolvidos no verão, não no inverno. Outra coisa, não resolve me chamar durante agora a chuva, de noite, por exemplo, como eu vi a outra administração fazendo, e com máquina, e aquela correria de máquina que a gente via, e máquina para lá, e máquina para cá, dia de chuva, e nada era feito. Pelo contrário, piora tudo. Tem que saber o momento de agir. Água, a gente vai e olha, que é o que eu estou fazendo, eu estou monitorando isso aí, eu vou lá, olho o problema, a hora que enxugar eu vou lá e resolvo o problema. Mas tem que estar enxuto. Máquina não trabalha com água, caminhão não trabalha com água, trabalha em chão seco, no máximo com um pouquinho de umidade. É isso aí, fica a dica, foi dado o recado. Obrigada, até o nosso próximo Sem Filtro.